Oi. Barleta, para muita gente por aí analisar o empate do Sport, eu fiz uma entrada recentemente no programa nacional e eu fui chamado assim, o empate que foi muito ruim para o Sport, porque a situação já é complicada e eu tive que dar o contraponto, né? Que não foi tão ruim assim, porque deu uma injeção de ânimo visível ali para os jogadores, aquela comemoração do final, para a torcida também. A gente vê que hoje os ingressos já foram esgotados para esse próximo jogo. Eu queria saber internamente para os jogadores que efeito que teve esse empate, se foi realmente uma injeção de ânimo, se dá uma renovada nessa esperança dos atletas. Cara, você perguntar para os jogadores, com certeza todo mundo queria os 3 pontos ali, mas eu acho que dentro das circunstâncias ali, pelo fato de ter tomado um gol quase no minuto final ali já nos acréscimos e conseguir empatar esse jogo de novo, foi uma injeção de ânimo muito grande, a gente ficou muito feliz. Tem que comemorar esse ponto conquistado, é muito importante para a nossa sequência. A gente sabe que a gente está evoluindo cada vez mais nos jogos, isso aí é nítido, falta buscar o algo a mais ali para a gente conquistar a vitória, mas como você falou, cara, esse empate para nós foi muito importante e é melhor sair lá com um ponto do que com nada. Como eu falei, devido às circunstâncias do jogo, ter tomado aquele gol no final, eu acho que o empate para nós foi muito bom. Barleta, boa tarde. Eu imagino que não é porque vocês são jogadores de futebol que vocês não passam por coisas que a gente passa. Sentimento de insegurança, às vezes você duvidando de si mesmo, num momento ruim. E naquele momento que sai o gol de empate do Romarinho, a gente vê uma explosão no banco. E ainda muito dentro desse assunto que o Diogo trouxe. E muita gente falou, essa vibração toda por causa de um gol de empate. Só que me passou a sensação de que, pela primeira vez, eu acho, nesse período todo, vocês viram o esforço de vocês, assim, dentro de campo, tendo o resultado do gol. Eu queria que você falasse desse momento em específico, assim, o quão importante foi extravasar aquilo dali e ver isso acontecendo, esse esforço que vocês colocam em campo saindo com um gol no final. Sim, cara, como eu falei, é difícil você ver, pode pegar qualquer cenário, o time que tá lá em cima, o time que tá lá embaixo, você vê jogos com um empate no minuto final, já era para ter acabado o jogo ali naquele momento, e como você falou ali, foi um momento da gente externar o que a gente estava sentindo, por mais que seja um gol de empate, como você falou, muitas pessoas que não estão aqui vivendo esse momento que a gente está vivendo, tudo que a gente já tem passado desde o começo do ano, né, não é de agora, eu acho que ali foi mais um momento de expressar o que a gente estava sentindo, de felicidade, né, devido à questão de ter empatado o jogo, e eu acho que ficou uma percepção de que a maré está mudando, cara, se fosse um mês, 2 meses atrás, talvez a bola do Romarinho tivesse batido no defensor, tivesse saído, o goleiro tivesse pegado. Então, acho que isso foi mais para a gente sentir que a gente está no caminho certo, né? Está sendo recompensado o nosso trabalho, apesar das dificuldades. Aqui, como você falou, aqui também tem seres humanos, a gente tem passado por muita coisa, além de jogador, a gente sabe que a gente tem que dar nosso máximo lá dentro de campo, e é isso que a gente tem feito, mas as coisas não estavam funcionando. Como eu falei, não é de agora, já faz um tempo. Mas acho que aquele momento ali foi um momento de felicidade, né? Claro, a gente queria sair com os 3 pontos, igual eu falei, mas assim, devido ao empate ali, do jeito que foi, a gente quis externar o que a gente estava sentindo, então foi muito isso. Barleta, boa tarde. 4 meses sem vencer, 17 jogos. Tá uma fase muito ruim ainda do esporte, mesmo nesse início de evolução. Como é para o atleta ter um jogo amanhã e saber que com essa fase ou números tão ruins, os ingressos já estão esgotados? Como é para o atleta receber isso do lado da torcida, mesmo com um cenário ainda tão contrário, tão negativo? E se você, na tua carreira, tu tinha projetado que talvez tão rapidamente tu ia estar em campo no mesmo jogo que o Neymar jogando contra ele? Tu tinha parado já para pensar nisso? Obrigado. Cara, o fato dos ingressos terem esgotados, eu acho que vai muito do fato do que eu falei, que nos últimos jogos tem sido perceptível que nosso time melhorou. Contra o Botafogo a gente não conquistou a vitória, mas na minha opinião fomos melhores na partida. Claro que a gente, vamos lá falar de novo, todo mundo aqui sabe que o futebol, principalmente no Brasil, é feito de resultados. Para treinador, jogador, tanto faz. Mas a gente tem que analisar nosso trabalho. A gente é profissional, a gente sabe que a gente tem que buscar a vitória de qualquer jeito, mas eu acho que a torcida também entende isso, que
nós viemos de uma melhora nesses últimos 2 jogos, então eu acho que isso pode ver pelos ingressos que já estão esgotados. É um jogo muito importante para nós, com um time que também é muito difícil, né? Muito complicado. A gente sabe que o time deles é bom, mas é um jogo em casa, do lado da nossa torcida, e pode ser um passo fundamental para essa virada de chave. E cara, nunca tinha imaginado que poderia chegar tão rápido assim. É claro que quando ele veio para o Santos, né, lá no começo, já se criou aquela expectativa, mas a gente não sabia se ele ia ficar, se não ia, devido ao nosso jogo contra eles demorar, desde que ele tinha chegado. Mas estou feliz por enfrentar esse craque. A gente sabe que ele dispensa comentários, pode estar passando por dificuldade ou... Enfim, isso não vem ao caso, mas a gente sabe que ele é uma referência para todos nós, jogadores brasileiros, e enfim, no mundo também. Então, muito feliz de enfrentar ele dentro de campo, mas a gente sabe que isso a gente deixa para fora de campo. Lá no campo a gente vai manter o profissionalismo e jogar de igual para igual. Barleta, boa tarde. Queria te perguntar o quão importante esse resultado de quarta-feira traz no aspecto mental, né? Porque a gente vê assim, o Sport com um volume para tentar definir, mas na hora acaba pecando. Se você entende que esse resultado de quarta-feira pode trazer um aspecto importante no mental para dar uma tranquilizada na hora de definir. E também você fala um pouco desses novos reforços para o ataque. Na última quarta-feira você já vem jogando aí com o Derek, com o Ignácio. Como é que está esse entrosamento aí e as características dele para, enfim, fazer um trio aí? Obrigado. Cara, eu acho que esse jogo, como eu falei, serviu para dar uma mudança de ânimo na gente. A gente viu que as coisas estão começando a acontecer. E no sentido de time, de entrosamento, foram poucos treinamentos, né? Apesar de já terem passado 2 jogos, mas foi um jogo em cima do outro. Então acaba que a gente não tem tanto tempo para treinar junto, mas a gente sempre está ali na questão de ver vídeo, posicionamento, essas coisas. A gente está buscando se entrosar ao máximo e conversar para que as coisas comecem a acontecer dentro de campo. A gente sabe que nós ali do ataque, a gente tem uma responsabilidade de fazer gol. A gente sabe que até agora fizemos poucos gols nos campeonatos, então é uma coisa que a gente tem total ciência e busca melhorar isso. Barleta, boa tarde. Querendo ou não, o Santos é um adversário direto, né, para vocês no momento. Está na zona de rebaixamento também. E, na sua opinião, caso o Sport vença essa partida, que seria a primeira do campeonato, seria uma virada de chave em relação ao espírito para a sequência da competição? E ainda sobre o Neymar, obviamente a gente sabe que o calendário é curto, mas o Daniel já tem passado alguma orientação para vocês em relação à marcação, em relação a como lidar com ele em campo? Porque, como você bem disse aí, ele é craque, mas também é um cara que provoca, que vai ter provocação para ele no jogo. Então, como lidar com ele em campo? Você nunca jogou com ele, mas acredito que o Daniel já esteja passando alguma coisa. Foi uma viagem difícil de volta, né? A gente, como é um jogo em cima do outro, a gente chegou faz pouco tempo, então vamos treinar agora o primeiro treino depois desse último jogo. Então, eu acho que ele deve passar agora. Como você falou, é um craque, a gente tem que tomar cuidado, é um jogo difícil. Mas eu creio que ele tem a tática certa ali. Cara, é um craque, não tem muito o que fazer. A gente vai tentar organizar o máximo ali. A gente sabe que a gente tem que jogar nosso jogo também. Porque, como eu falei na entrevista depois do jogo do Vitória, eu acho que o nosso estilo de jogo é um jogo com mais posse de bola. Então, o jeito, às vezes, de marcar é não dando a bola para eles. Tentar ficar o máximo de bola, não errar. Então, acho que essa seria uma estratégia boa, mas vamos sentar ali com o professor Daniel, ver vídeo e analisar bem para essa partida. Pode, com certeza. Pode ser uma virada de chave. Como eu falei, esse empate já serviu para dar um ânimo para nós, e uma vitória contra o Santos em casa com a ilha lotada, eu acho que seria fundamental essa partida. Valeu, rapaziada.